Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz com Jesus, irmão? E Jesus está feliz com você? Tomara, né? Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler o verso de número 4. Louvar a Deus por estar aqui. Mais uma vez, esta casa, Deus abençoe o pastor Anderson, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Todos vocês que saíram da sua casa esta manhã para estar aqui, Deus em Cristo vos abençoe. É uma igreja bonita, né? Um povo bonito. Tem uns feinhos aí no meio, mas a grande maioria é bonito, né? Eu cheguei ali, já fui recebido pelo segurança da igreja. É o pai do pastor Emerson. Ele chegou perto de mim, eu falei: o sangue de Jesus está em poder. Será de mim agora. Deus abençoe todos vocês, né? O pastor Anderson disse que eu posso ficar até às 14 horas. Então, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu creio que Ele continuará falando conosco. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Quem achou diz amém. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Diga amém. O livro do Apocalipse também é conhecido como o livro das revelações. E o próprio escritor, que foi João, diz que esse livro não é apenas as revelações do que está por vir, mas também a revelação de coisas que estavam acontecendo. Algumas já aconteceram nesse tempo e algumas que hão de acontecer. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João, que também é autor de outros 3 livros da Bíblia, que é o Evangelho de João, e 3 epístolas que levam o seu nome. João, muita gente diz que foi o discípulo mais íntimo de Jesus, né? A única pessoa que diz que ele era o discípulo que Jesus mais amava foi ele mesmo, mas ninguém falou isso. Então, por isso, por ser ele mesmo que tenha dito, a gente tem as suas controvérsias, porque os outros evangelhos não dizem tais coisas. Mas o que se sabe é que João foi levado junto com Pedro e seu irmão Tiago para mais perto de Jesus. E as pessoas têm uma ideia de que o fato deles estarem mais perto é porque eles eram melhores do que os outros. E a versão bíblica é o contrário disso. Esses meninos eram os mais complicados do ministério de Jesus. Pedro tinha uma personalidade muito forte. Eu apelidei ele de o bico do sapato, porque Pedro era para frente demais, mano. Pedro falava coisas e às vezes falava até o que não devia. Só para você ter ideia, Pedro foi o único dos discípulos que no mesmo culto deu lugar para o Espírito e para o diabo. Pastor, onde está isso na Bíblia? No dia que Jesus perguntou: quem dizem os homens a respeito de mim? E um disse: tu és Elias, tu és Jeremias, tu és profeta. E Pedro disse: não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: rapaz, isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. No mesmo contexto, Jesus disse: eu tenho que morrer. Aí Pedro disse: tu vai morrer não. De jeito nenhum tu vai morrer. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Então, no mesmo culto, Pedro deu lugar para o Espírito, depois deu lugar para o diabo, porque estava em processo de transformação. Esse mesmo Pedro que caminhava também com Tiago e João, irmão, não era aquele amor todo que a gente vê nas epístolas, dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, pede o anão. Esse João, um dia, só porque os samaritanos rejeitaram a pregação de Jesus, João chegou para Jesus num canto e falou: meu chefe, chega para cá, deixa eu falar um negócio para o senhor. Se o senhor quiser, nós volta lá e manda cair fogo do céu, queimar aquele samaritano todinho. Jesus disse: não faça tal coisa, que se precisasse, eu mesmo pediria ao Pai e Ele mandaria uma milícia de anjos para poder fazer tal coisa. Então, na verdade, Jesus traz esses 3 para mais perto, porque quanto mais você anda com alguém, mais parecido com ele você fica. Então, quando Jesus traz eles para perto, ele está dizendo: quanto mais eles andarem comigo, mais eles vão aprender de mim, vão ficar parecido comigo.
E não é que esse negócio deu certo, irmão. Jesus foi na casa de Jairo e só deixou entrar Pedro, Tiago e João. No dia que foi preparar a última ceia para eles comerem, Jesus só permitiu ir João e Pedro. Quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração, Jesus só leva consigo Pedro, Tiago e João, porque ele queria criar algumas memórias na vida desses três. E no Monte da Transfiguração foi a maior de todas elas. Por quê? Quando chega lá em cima, Jesus começa o seu rosto a brilhar, sua veste fica muito resplandecente. E de repente aparece Moisés e Elias. E o mais engraçado é que Jesus não disse: olha aí, aqui está Moisés, muito prazer Moisés, Pedro, Tiago e João. Aqui está Elias, muito prazer, Pedro, Tiago e João. Não, eles desceram e eles logo identificaram que eram eles. Eles não viveram no tempo de Moisés e nem no tempo de Elias. Mas só de aparecer os dois, eles sabiam distinguir quem eles eram. Eles sabiam distinguir que os dois estavam ali. Ficaram emocionados. Disseram: Senhor, o Senhor podia permitir a gente fazer 3 cabanas aqui. Uma para o Senhor, uma para o Moisés e uma para o Elias. Mas estamos em 4, cada um se infiltra dentro de uma cabana e a gente fica por aqui mesmo. Quando Jesus percebeu que a intenção do coração deles era engrandecer Moisés e Elias, a nuvem cobre todo mundo. Quando a nuvem cobre todo mundo, a Bíblia diz que ficou unicamente senão a Jesus. E eu percebo que nos nossos dias há uma necessidade dessa nuvem voltar a cobrir os nossos cultos. Por quê? Porque tem muita gente querendo se aparecer no lugar que só Ele tem que aparecer. Quando a nuvem desce, o homem desaparece e a glória de Deus se manifesta. Jesus então está tirando deles o conceito de que Moisés e Elias têm que ser adorado e ovacionado, e eles desaparecem na nuvem e só fica Jesus. Jesus vai dizer para eles uma frase que Jesus usou bastante no ministério, e muitas das vezes essa frase não deu certo, mas nesse dia deu. Jesus às vezes curava alguém, pastor Anderson, e dizia: não conte para ninguém. O primeiro que o cabra achava, ele saía contando. E eu acho que isso era até uma jogada psicológica. Você fala para alguém nada, ele nada faz. Você fala não faz, ele vai e faz. Então Jesus dizia: não conte para ninguém, porque ele sabia que avisando para não contar, ia contar para todo mundo. Mas no caso da transfiguração, Jesus disse: guarda isso aqui para vocês 3, por várias razões. Primeiro, os outros não subiram aqui, podem ficar até chateados por não ter subido, e tem coisas que eu só revelo para quem eu levo para o nível de cima. Então guarde isso aqui no coração de vocês e não conte para ninguém. Desceram do monte, Jesus é condenado, é crucificado, e você sabe perfeitamente que a crucificação era a pior de todas as mortes em Israel. Primeiro, que era crucificado quem não valia nada, quem não prestava, quem tinha uma rejeição diante da comunidade por causa de ter praticado algum ato ilícito, e esse era crucificado. Diferente do que muita gente pensa, Gólgota não era retirado da cidade, ele era na entrada da cidade, todo mundo passava e via quem estava sendo crucificado. Os pais pegavam seus filhos, levavam, passando ali em frente ao Gólgota, diziam: meu filho, se cuide, estude, seja alguém na vida, tenha caráter, tenha personalidade, porque assim morre quem não vale nada, assim morre quem não presta, assim morre quem não tem valor na sociedade. João está ali, vendo todo mundo falando alguma coisa a respeito de Cristo. As Marias estavam chorando, porque tinha mais de uma Maria ali, porque todo lugar tem mais de uma Maria, e tinha mais de uma ali, e elas estavam chorando, e João está fitado com os olhos nele. Todo mundo foi embora, Pedro negou, Judas foi se enforcar, todo mundo deu um jeito de sair, mas a Bíblia diz que João está ali, olhando para a cruz, e ele vai ouvir a última palavra de Jesus, que foi: cuide desta mulher como se ela fosse a sua própria mãe. E ele se referia a Maria. Maria não tem que ser adorada, mas Maria tem que ser respeitada. Por quê? Porque primeiro, ela gerou o Salvador. Segundo, se Deus escolheu ela para tal missão, porque alguma coisa diferente realmente ela tinha, e possivelmente uma vida muito regrada na vontade do Senhor. Mas Jesus olha para João e diz: cuide dela, porque Maria disse poucas coisas nos evangelhos, mas uma frase que ela disse: se todo mundo praticasse, o mundo estaria muito melhor. Qual foi a frase, pastor? No casamento de Caná, quando procuraram ela e disseram: acabou o vinho, ela disse: faz tudo que ele mandar.
porque se todo mundo fizer tudo o que ele mandar, nós vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Mas ele diz, cuida dela como se fosse a sua própria mãe. E João está olhando e o povo está dizendo, assim morre quem não vale nada, quem não presta. O povo está aqui, ele fez milagre, deu pão para comer, libertou seus oprimidos, está dizendo, crucifica, ele não presta, ele não vale. Aí João olha e diz, o sangue descendo, o seu corpo exposto pela chibatada do chicote que tinha 12 pontas, feito com um pedaço de dente, pedaço de chumbo, a lança transpassada, e Jesus está ali morrendo, e João olha e diz, não, ele não é isso aí, porque eu vi ele lá no monte, e lá no monte eu não vi o sangue descendo, eu não vi o corpo perfurado, mas eu vi um Cristo glorificado. Ele está assim, mas esse aí não é o fim dele. Ele está assim, mas esse aí não é o Cristo que se apresentou para a gente lá em cima. Jesus ali morre, terceiro dia ressuscita, passa 40 dias com ele, vai para o céu. Eles são batizados em Atos 2, vão dar prosseguimento ao ministério. E agora João recebeu uma promessa de que ele seria o último discípulo a morrer, e de fato foi. João termina a sua vida exilado em uma ilha chamada Pátimos. Pátimos era um lugar de castigo. Esse João, irmão, camarada, era diferenciado, porque ele foi jogado dentro de um caldeirão fervendo e saiu vivo. E ninguém conseguia tirar a vida até que jogaram ele no isolamento. E Pátimos era uma ilha para alguém poder passear, fazer turismo. Era um lugar onde se encontrava cadáveres mortos, restos mortais, pela toda aquela ilha, porque ali era um lugar de castigo. Quando João pensava que era o final da sua vida, que a sua história ia acabar ali, que o seu ministério já tinha dado tudo que tinha para dar, João então, pensando que a vida ia terminar, ele tem uma visão, e na visão ele ouve uma voz. Ele diz que a voz que ele ouve é como o som de muitas águas. Ele disse, eu virei para ver quem falava comigo, e quando eu virei, o seu rosto brilhava como o sol, suas vestes eram brancas como a neve, os seus pés eram como um latão reluzente, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, os seus olhos eram como chama de fogo. Ele disse, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, mas ele me tomou pela mão e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, mas estou vivo, e trago na minha mão a chave da morte, do inferno. Aí quando João achava que era o final da vida dele, quem aparece? Jesus. E o que Jesus está dizendo para ele? João, agora que você achou que tinha vivido tudo que tinha para viver, eu desci aqui para te revelar coisas que eu nunca revelei para ninguém. Recebe, porque ela vai a primeira profecia para a tua vida esta manhã. Quando você achar que a tua história está acabando, terminando, Deus está dizendo, eu tenho coisas que eu nunca te revelei para te revelar. Mas escute, a minha pergunta é, por que Jesus vai visitar João? Porque lá no Calvário, João foi o único que ficou. E agora na ilha de Pátimos, João está sozinho. Jesus chega para ele e está dizendo, você não me deixou no Calvário, eu também não te abandonarei na Pátimos da sua vida. Olhe para alguém aí, dá um sorriso, mostre se você escovou o dente hoje, e diga para ele, se você for com Cristo até o Calvário, Ele vai com você até a Pátimos da sua vida. E ali, João vai receber várias revelações. E ele diz que bem-aventurado é aqueles que leem, aqueles que guardam e aqueles que praticam as palavras desse livro. E João vai receber de Jesus a ditação do que ele escreveu. A carta não é ele que promove no seu entendimento, ele só escreve o que ele ouve. Então quem envia a carta às 7 igrejas é o próprio Jesus. E quem escreve essa carta é João. E a primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, para quem não sabe, foi fundada pelo apóstolo Paulo. A Bíblia diz em Atos 19 que enquanto Apolo foi para Corinto, Paulo desceu até a cidade de Éfeso. Quando chega ali, Paulo encontra 12 varões que conheciam o batismo de João, que era o batismo nas águas, mas que não conheciam o batismo do Espírito Santo. Ele ensina para eles sobre o Espírito, ora por eles e eles são batizados. A Bíblia diz que ali tinha um templo de uma deusa cujo nome era Diana, a tão famosa Diana dos Efésios. Seu templo durou 240 anos para ser construído, e esse templo era considerado uma das maravilhas do mundo antigo.
Muita gente que ia até Éfeso, porque Éfeso era a cidade portal comercial da Ásia. Todo mundo que ia fazer seus comércios na Ásia passava por Éfeso e aproveitava para visitar o templo de Diana, que era um ponto turístico, e também existiam cultos feitos ali que envolvia prostituição. Muitos ourives da época trabalhavam em volta desse templo fazendo objetos para adoração a Diana. Quando Paulo chega ali, os 12 são batizados, Deus começa a fazer milagre, a ponto de as pessoas pegarem o lenço onde Paulo não podia ir, tocava no corpo de Paulo, tocava no doente, o doente era curado. Toda a atenção que era dada a Diana se volta para Paulo. Toda a atenção que era dada ao culto de Diana volta-se para o ministério de Paulo, por causa dos sinais que estavam acompanhando o seu ministério. A Bíblia diz que aqueles que mexiam com magia negra, eles pegaram os seus livros, trouxeram para a praça e queimaram, dizendo: nossos deuses não podem nada, mas é o Deus de Paulo que é o Todo-Poderoso. Agora, teve um fato ali que foi marcante na vida do apóstolo, é que um dia ele não estava presente, uma pessoa caiu possessa. 7 filhos de um sacerdote chamado Seva foram expulsar aquele espírito. E eles disseram: no nome do Deus quem Paulo prega, nós te ordenamos, sai! O demônio disse: oxe, no nome de quem? Do Deus a quem Paulo prega. Aí o demônio disse: eu sei quem é Jesus. Que ele está dizendo para os meninos: vocês querem me expulsar, mas nem o nome de quem expulsa vocês sabem. Mas eu sei, o nome do que expulsa eu é Jesus. E vocês não sabem quem é ele. Outra coisa, eu também sei quem é Paulo. O que o demônio está dizendo? Se fosse Paulo, filho, não precisava nem mandar. Só dele chegar nós já tinha vazado. Mas como vocês não conhecem o Deus de Paulo, ó, tomaram um couro do diabo, apanharam os bichinhos. Mas aqui algo me chama a atenção. Primeiro, o demônio diz: eu sei quem é Jesus. Os meninos não sabiam, mas o demônio sabia. E sabe o que me intriga? É que é exatamente isso que acontece dentro do coração de algumas pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que o diabo sabe quem é Jesus, mas ele não sabe. Por quê, pastor? Porque se soubesse não viveria como vive. Se soubesse não praticava o que pratica. Se soubesse não falava as coisas que fala. Se soubesse viveria uma vida santa e irrepreensível do jeito que ele deseja. Segunda coisa, o demônio disse: eu sei quem é Paulo. O que ele está dizendo? Como Paulo é assim com o tal do Jesus, eu conheço o Jesus do Paulo e o Paulo que é do Jesus. Então é o seguinte: quem é conhecido no céu é respeitado no inferno. Se o céu não te conhece, o inferno não te respeita. Mas se o céu te conhece, o diabo tem que bater continência para você por causa do Deus que você serve. Paulo ficou ali um período de 2 anos, 2 anos e meio, no máximo 3. O evangelho se expandiu por toda a Ásia e Paulo nunca mais voltou em Éfeso. Tempos futuros ele encontra-se com uns apóstolos, com uns anciãos ali e diz para eles: olha, vocês precisam ficar ligados que vai chegar um tempo que no meio de vocês vai surgir um bando de lobo disfarçado de ovelha que vai tentar arrebatar o meu rebanho. E Paulo ensinou isso para ele, dizendo: vocês tomem cuidado, abram os olhos, não deixa esses lobos devorar o rebanho do Senhor. O tempo passa e quem vai assumir essa igreja? O apóstolo João, aquele que queria queimar todo mundo. Agora o coração dele está mudado, e ele que escreveu 3 epístolas, ele vai ser pastor da igreja de Éfeso. O apóstolo do amor, aquele que foi o único a deitar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir os batimentos do seu coração. Ele vai pastorear essa igreja. Quem vai fazer parte, irmão, da membresia dessa igreja? A irmã Maria, a mãe do Senhor Jesus. Você imagina que privilégio essa igreja tem? Primeiro, o maior missionário depois de Cristo afundou, o apóstolo Paulo. O discípulo que era assim com Jesus, que de tanto andar até deitava a sua cabeça, reclinava no peito dele. A mãe de Jesus é membro da igreja de Éfeso, uma igreja privilegiada. Essa igreja é tão privilegiada que quando você lê o verso 1, 2 e 3 de Apocalipse capítulo 2, Jesus está fazendo uma série de elogios para essa igreja, porque ele tinha de fato um carinho por essa igreja e a forma que essa igreja vivia. E por isso ele começa dizendo, e João escrevendo: ao anjo da igreja de Éfeso,
Isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que Jesus está dizendo para essa igreja? Domiciano estava perseguindo a igreja, e por isso ele mandou prender João, porque a ideia dele é: se eu prendo o líder, eu paro o povo; se eu prendo o líder, eu amedronto a igreja; se eu prendo o líder, a igreja vai parar. Então Jesus está mandando um recado para essa igreja, para ela não ter medo, porque ele está dizendo: fica tranquila, não só vocês, mas as 7 estrelas, ou seja, as 7 igrejas da Ásia, estão guardadas na palma da minha mão. O que Jesus está dizendo é: diga para esse imperador aí, para esse rei, que se ele quiser tocar na igreja, vai ter que tirar ela da palma da minha mão, porque o dono da igreja é o mesmo que guarda a sua igreja. E eu quero começar essa manhã profetizando: recebe que é de graça, o que é teu, o que te pertence, o que leva o teu nome, a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua finança, o teu ministério, tudo aquilo que te pertence, ninguém vai tocar, porque está guardado na mão de Deus. E Deus está dizendo: para mexer com você, vai ter que arrancar primeiro da minha mão, porque é Ele quem te guarda. Segunda verdade, ele diz: e que anda no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros também representam as 7 igrejas. Ele está dizendo: além de eu guardar, quando ela se reúne, eu ando no meio dela. Eu vou dizer de novo: ele anda no meio da sua igreja. É por isso que Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no... Eu não sei se você já sentiu, mas ele está aqui esta manhã. Agora escute o que eu vou dizer. Esse negócio de Jesus andar no meio é meio esquisito. Por quê? Por exemplo, eu sou lá do Espírito Santo. Eu vi que o pastor botou lá que é do Rio de Janeiro, porque quando eu vim aqui eu morava no Rio, mas eu voltei para o Espírito Santo. Porque Rio de Janeiro, irmão, é só o sangue de Jesus para cobrir. Mas escute, eu vim lá do Espírito Santo. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, e nem quero. Vai que a sua está pior do que a minha, né? Mas escute, às vezes um pregador, ou o pregador aqui da igreja, um pastor, um irmão da igreja que deu uma palavra aqui na igreja, num culto no lar, numa célula, não sei lá, aonde quer que esteja, e você diz: não é possível, fulano, alguém deve ter contado minha vida para ele. Eu vi o camarada não te viu, nem sabe o que você está pensando aí enquanto ele está pregando aqui. Mas eu segui: não, eu falei isso com a minha mulher essa semana. Não é possível, eu estava pensando nisso ontem. Não é que a gente sabe de nada, irmão. É que quando a gente prega, ele anda. Enquanto ele anda, ele sabe a necessidade de cada um. É por isso que você não tem que criar expectativa no homem. Cria expectativa naquele que anda no meio da igreja. Se eu fosse você, aproveitava enquanto ele está aqui e abria seu coração para ele, falando tudo que você precisa. Porque o que eu não sei, ele sabe. O que eu não conheço, ele conhece. O que eu não tenho, ele tem. O que eu não posso, ele pode. E ele está dizendo: enquanto eu ando, eu trabalho em favor da tua vida. Então ele anda no meio da sua igreja. Aí Jesus vai começar uma série de elogios. Primeiro ele diz: olha, eu sei as suas obras. Isso é bom e é ruim. Por quê? Porque ele sabe as obras boas, mas a ruim também. Ele sabe as obras frutíferas e as infrutíferas. As obras que você faz no espírito, que você faz na carne. Então aquilo que você esconde de nós, dele tu não esconde. Olha para o seu irmão, diga: ele te achou. Vai dar glória ou vai ficar com essa cara de engasgado? Eu vou falar porque eu não sei se eu volto. Então escute. Deus sabe tudo que você anda praticando. Alguém vai dizer aleluia, outro vai dizer misericórdia. Ele está dizendo: eu conheço as suas obras. E no caso de Hebreus, ele está elogiando. Ele está dizendo: eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês não suportam homens maus. Eu sei que vocês, tendo pouca força, guardaram a minha palavra. O que ele está dizendo? Vocês estão sendo perseguidos, mas a palavra não fugiu do coração de vocês. Aí ele começa a dizer umas coisas mais íntimas. Ele diz assim: olha,
Eu conheço as obras de vocês, sei que não pode suportar homens maus, tendo pouca força e guardar a minha palavra, mas tem um negócio que eu gostei demais. O quê? É que na igreja de Éfeso, você lembra que Paulo falou com os anciãos? Vai chegar um tempo que vai surgir um bando de lobo disfarçado de ovelha. E não é que os miseráveis chegaram? Chegou um grupo lá na igreja de Éfeso, um grupo de apóstolos. O problema não é eles serem apóstolos, irmão, porque apóstolo é um ministério bíblico. Efésios fala sobre isso. Apóstolo, profeta, pastor. Essa canta o ministério apostólico. Então rasga a parte de Éfeso e fica só com o resto. Porque está escrito. Vou fazer o quê? O problema não é o cara ser apóstolo. O problema é que eles queriam atravessar o apostolado dele na garganta da igreja. É mais ou menos assim. Fulano, fulano não. Apóstolo fulano. Os crentes já falaram assim, rapaz, aqui vocês não enganam nós não. E Jesus disse, vocês expulsaram ele porque eles diziam ser apóstolos, mas não são. Uma tradução diz, vocês acharam eles mentirosos. A outra tradução diz, vocês acharam eles impostores. O que é isso? Irmão, quem é, não precisa dizer que é. Lá no meu estado tem um pastor, ele dirige uma congregação do ministério dele, é a melhor e a maior. E ele é presbítero há uns 10 anos. O grupo da igreja dele se reuniu, falou, pastor, chega disso, vamos abrir um ministério, vamos sair fora dessa sede. O pastor não te reconhece como pastor, tu fica aqui trabalhando com burro de charrete nessa igreja. Ele disse, está repreendido. Eu prefiro continuar presbítero debaixo de obediência do que ser pastor por conta própria. Sabe qual é o nome disso? É gente que faz pelo prazer de fazer e não pelo título que recebe. Porque o título, irmão, qualquer homem te dá, o ministério é só Deus. Sabe o que me chama a atenção na Bíblia? Que Filipe era diácono. Filipe era o que, gente? E sacudiu Samaria sozinho. E quando ele ganhou Samaria sozinho, disseram, olha Filipe, não vai dar mais para você ficar aí não. Por quê? Porque agora tem que mandar uns pastores para cuidar desse negócio aí. Porque tu é só um diácono que sacudiu a cidade, ganhou alma, agora eu vou ter que mandar um pastor para tomar conta. E ele falou, pode mandar. Por quê? Porque o reino não é meu, o reino é dele. Eu só vim ganhar alma. Se outro vai cuidar, não tem problema nenhum. Irmão, Filipe era diácono e sacudiu Samaria. Tem gente querendo ser pastor que não sacode nem a casa dele. Então escute, o título não te dá ministério, mas o ministério faz você conseguir o título. Então é melhor ficar onde Deus te colocou e o nome dele ser glorificado, do que querer ir para onde não deve ser envergonhado. Jesus falou, gostei, que colocou para correr. Por quê? Impostores na igreja. Então Jesus está elogiando, por quê? Porque esses falsos apóstolos queriam implantar doutrinas que não condiziam com aquilo que eles foram ensinados. E ele disse, será aqui não? Aqui a gente continua com aquilo que Paulo deixou, aquilo que João continuou e aquilo que Jesus disse. Mudou o que Jesus disse, aqui não entra. Aí lá embaixo, depois do versículo 4 e 5, lá no versículo 6, por aí, ele diz assim, e tem mais uma coisa que eu gostei que vocês fizeram. O quê? Colocaram para correr a doutrina dos nicolaítas. Que era a doutrina do nicolaíta? Nicolaíta dizia mais ou menos assim, ô gente, esse negócio de adorar Diana de manhã, Jeová meio-dia, Diana de tarde, Jeová de noite, isso aí não tem nada a ver não, gente. Vocês pensam com nós, ó, quanto mais deuses nós tiver, mais crente nós é. A igreja falou aqui não. Aqui quem é de Diana vai, quem é de Jeová fica. A gente não mistura as coisas aqui. E Jesus disse, gostei. Porque queriam fazer uma misturada na igreja, igual estão querendo fazer nesse tempo. Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque estão banalizando o evangelho. As pessoas estão brincando com coisa séria, misturando coisa cristã com coisa mundana. No tempo das lives, quando estava a Covid em todo o Brasil e o mundo, eu vi pessoas, olha, fulana que canta isso, fez uma live de louvor. Aquilo ali não foi adoração, foi estratégia do diabo. Para quê? Para prender o crente naquela fulana. É o crente que ouviu ela louvando, não tem nada a ouvir agora um funkzinho dela, né? Essa mistura não é de Deus, irmão.
Recentemente, uma cantora famosa teve um sonho com a volta de Jesus. E ela foi usada para falar do sonho, só não está salva, porque ela não se converte. Porque quando Deus quer, Ele usa até o diabo, se for preciso. É igual a história da irmã que estava passando necessidade, ligou para a rádio pedindo uma cesta básica. Um pai de santo falou: hoje eu pego essa irmã. Fez uma compra gigantesca, levou na casa dela, e quando ele entregou, ele falou assim: foi o diabo que mandou entregar para a senhora. Ela falou: eita glória. Ele disse: por que glória? Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Então escute, cuidado com essas coisas, irmão. Existe uma frasezinha, isso não é novo e também não é nada diferente, que eu não, nada a ver, pastor. Sabe, pastor, é que Deus me entende. Não, Deus não entende ninguém, não. Deus transforma. Entender, ele não entende. Por que Deus tem que te entender se ele já deixou uma ordem para você? Deus não tem o culpado por inocente, irmão. Você faz porque quer. Não, pastor, foi uma tentação do diabo. Então rasga a Bíblia. 1 Coríntios 10:13 disse que Deus não tenta ninguém, porque não existe tentação que não seja humana. A tentação não é de Deus nem do diabo, irmão, ela é humana. Ué, pastor, mas a Bíblia diz lá em Mateus 4 que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi tentado em quê? Na carne. O que o diabo ofereceu para ele? Comida, porque sabia que ele estava 40 dias sem comer. Então o diabo, na verdade, ele não te tenta, ele só prepara o prato para aquilo que você está tentado. Quer que eu te explique melhor? Então lá vai. Eva estava lá no Éden. A ordem era: não pode comer do... Não pode o quê? Não pode o quê, irmão? Comer. Diga comigo, não pode comer. Peraí, não pode comer, mas tocar pode. Cheirar pode. Chegar perto pode. Então Eva um dia sai, come uma mamão e olha para a árvore. Nossa, que árvore, né, Adão? Mas não pode. No outro dia ela vem de não, comer não pode, mas cheira. Rapaz, esse fruto aqui, meu Deus, nem a boticário cheira tanto. Aí o diabo está o quê? Observa. Ele disse: ah, você está querendo, né, dona Eva? Aí um dia que ela vem, ele diz assim: por que você não come? Ela disse que é proibido. Aí você é besta. Jeová disse isso, que se você comer, teus olhos se abrem, tu fica igual a ele. O diabo tentou ela, irmão? Não. A carne dela tentou ela. E de tanto ela ficar querendo, o diabo só preparou o prato. Porque é isso que o diabo faz. Ele anda observando o que você anda conversando, o que você anda pesquisando, o tipo de assunto que você gosta. O diabo: ah, está querendo? Então eu vou preparar o prato. Agora olha o que diz 1 Coríntios 10:13. Que além da tentação ser humana, Deus não permite você ser tentado além do que suporta. E ele ainda completa dizendo, e no final ele ainda dá o livramento. Pelo amor de Deus, irmão. Deus não tenta ninguém, nem o diabo, é a carne. E além de ser a carne, Deus também não permite que essa miséria dessa carne te tenta além do que você suporta. E além dele não permitir que seja tentado além do que você suporta, ele ainda te dá um livramento. Resumindo, você cai porque quer. Porque se ele não permite, se ele dá o livramento, você cai por quê? Porque quer, irmão. O que te faz cair não é o pecado, é a distância de Deus. Ninguém cai em adultério, fornicação, mentira, roubo, etc. Qualquer pecado que seja, porque pecado é tudo igual, o que muda é a consequência. Mas todos eles te levam para o inferno, até mentir de brincadeira. Então escute. O que você precisa entender é que Deus, a misericórdia dele é tão grande que ele luta para que você não caia em nenhum tipo de pecado. Ele prepara, ninguém cai do dia para a noite, irmão. A primeira coisa que cai quando você vai cair é o seu relacionamento com Deus. Você distanciou dele, começa a dar ruim para o seu lado. O pecado começa na consciência e depois ele vem para a prática. Enquanto ele está na consciência, o Espírito Santo está dizendo: não faz. Não vai, meu filho. Não entra. Não dá assunto. E Deus está dizendo para alguém essa manhã: escapa-te por tua vida enquanto é tempo. Então Jesus está dizendo: eu gostei que você botaram esse bando de nicolaíta para correr. Só que depois de Jesus fazer todos os elogios,
vou usar uma expressão humana, ele quebra essa igreja no meio. Quando ele diz, apesar de vocês guardarem a palavra, expulsar falso apóstolo, não resistir os homens maus no meio de vocês, abandonar a doutrina de nicolaíta, suportar, fazer obra, eu tenho uma coisinha só contra vocês. E o que é, Senhor? É que vocês deixaram o primeiro amor. Primeira verdade, Jesus não está dizendo que essa igreja não ama. Porque senão ele diz, vocês não me amam mais. Mas ele disse que ela não ama com o primeiro. Quem é casado, diga amém. Muito milagre nessa igreja. Quem está solteiro, diga amém. Continue. Que a Bíblia diz que o solteiro cuida da obra do Senhor. Deu-se uma chamada de Jeremias na sua vida. Pastor, por que Jeremias? Morreu solteiro. Mas escute, para quem é casado vai me entender o que eu vou dizer agora. Quando você namorava com essa irmã aí, que Jesus fez um milagre na sua vida, foi nem milagre, né? Foi uma operação de maravilha. Você arrumou alguém, aí você ficou apaixonado por ela, dava bala, bombom, flores, aí vocês casaram. Olha que bênção, agora um casalzinho da igreja, vem de mão dada para o culto, vai de mão dada para casa. I love you para lá, I love you bebê. Ich liebe dich, que eu te amo em alemão. E aí onde esse camarada vai, ele lembra dela. Olha amor, passei na cidade tal, a cidade do pavão, trouxe uma pena. Olha meu bem, passei na cidade tal, olha, e tudo você traz para ela, traz um perfume, traz uma lembrança daquele lugar para dizer, lembrei de você. E aí você vai vivendo assim, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas aí chegou um negócio na sua vida chamado filho. Aquele marido que trazia bombom, agora só traz turma da Mônica. A bombom que ele trazia para você se transformou em bala. E a bala não é para a senhora mais, é para quem? Para o bebê do papai. E aí você, que era a única prioridade que ele tinha na vida, que ganhava de tudo, virou uma secundária, porque agora é tudo pro neném. E eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você está errado. Mesmo que o filho nasceu, a prioridade ainda é o marido e a mulher. Filho cresce, casa e vai embora. Essa daí que Jeová deu para atormentar a tua vida é até que a morte separe. Então está errado. A prioridade dentro da casa tem que ser o marido e a mulher, mesmo que tenham filhos. Mas é natural do ser humano. Eu tenho dor lá em casa, irmão, Pentecoste e fogo puro. É natural do ser humano a gente transferir aquela prioridade para o filho. Aí quem trazia a flor, agora só traz fraldinha. Você ganhava vestido, agora que as roupinhas que ele traz não cabe na senhora mais, que é tudo pro neném. Só que nessa história toda, seu filho já cresceu. Tem gente que tem filho de 5, 10, 15, 20, 30 anos. E mesmo esse filho crescendo, se formando, se casando, indo embora, você continua casado com esse homem, e essa mulher e esse homem continua casado com a senhora. Então eu te pergunto, o amor acabou? Porque parou de trazer bombom, vestido e isso e aquilo? Não. O que mudou foi a prioridade. Porque entre você e o filho, acabou que o filho se tornou uma prioridade. E é o que Jesus está dizendo para essa igreja. Não é que vocês não me amam, é que eu não sou mais a prioridade de vocês. Vai doer, mas vai curar. Você ama a Deus, senão você não estaria aqui essa manhã. Você não estaria numa igreja evangélica. Você não serviria a Ele. O problema não é só a questão do amor, é que Deus deixou de ser sua prioridade. Se você tiver que escolher entre Deus e o aniversário é mais importante. Se você tiver que escolher entre Deus e uma outra programação, a outra programação começou a ficar mais importante. Você não consegue ser tão fiel a Deus naquilo que você promete para Ele, como aquilo que você promete para os outros. Sabe, irmão, eu tenho pregado muito lá na igreja, e uma coisa que eu falei com o povo lá da igreja:
Ou vocês começam a priorizar Deus, ou vocês vão ver um pastor orando e as coisas vão começar a dar errado para vocês. Por exemplo, lá é o seu nome de todo mundo. Então quando eu vou orar, eu oro especificamente um por um. E tinha uns irmãos lá que chegavam atrasados. E a pergunta é, eu vou te fazer essa pergunta aqui porque eu fiz lá na igreja. Quem aqui trabalha? Quem está sem trabalhar? Tem alguém sem trabalhar? Está desempregado? Levanta a mão e está com vergonha. Deus abre uma porta para você. Porque tem aqueles que não trabalham, mas também não gostam, né? Vocês acham que é brincadeira? Eu estava orando por cura, pastor Anderson, por cura. Deus curando um monte de gente. Aí eu fui orar por um senhor que tinha problema na coluna. Quando eu botei a mão na coluna dele, ele falou, não ora não, pastor. Eu falei, por quê? É porque eu estou encostado. Falei, Jesus, aleja que aposenta. É sério. Mas escute, você já chegou atrasado no trabalho alguma vez? Sim ou não? Uma vez por semana. 7 dias na semana. Mas escute, quando você não é o patrão, você tem que dar uma satisfação. Então você chega para o seu supervisor, para o seu chefe, para quem quer que você diga, olha, me perdoa, cheguei atrasado, porque eu perdi o ônibus, porque o carro não quis pegar, porque o Uber não chegou, porque crente só fala a verdade. Porque perdi a hora. Mas sempre que você chega atrasado, você dá uma satisfação. Você já chegou atrasado no culto? Alguma vez já chegou? Sim ou não? Sim. Você já deu satisfação para Jesus alguma vez? Ah, então seu patrão é mais importante do que ele? Tem glória aí ou foi embora? Esse dia eu liguei para uma irmã da igreja, ela falou, irmã, a senhora sumiu do culto, o que está vendo? Ela falou, pastor, que eu estou tão doido, porque lá na igreja é assim, irmão. Eu que sou o pastor de lá, eu ponho as regras. A regra lá, número 1, faltou 3 cultos, está desviado. 3 cultos sem na igreja, abandonou a fé, meu filho, é apóstata. A não ser que seja doente. E eu acredito que quem seja doente dá uma satisfação. Faltou 3 cultos, não deu satisfação, cortado da igreja. Eu fiz uma festa de 2 anos lá agora, cortei 4. Por quê? 4 dias de festa, aí não foi nenhum, faltou 4 cultos. Está desviado. Aí eu liguei para a irmã, falei, irmã, mandei um zap, aliás, irmã, a senhora... O que está vendo com a senhora? A senhora sumiu da igreja, está desviada, irmão. Foi para o outro lado. Vou bater tambor para o diabo agora, o que houve? Ela disse, pastor, estou tão doente, tão doente, tão doente, tão doente. Falei, pronto, morreu. Ela falou que a única coisa que eu estou conseguindo fazer é trabalhar. Falei, Jesus, me dá graça. Se der força, eu mato. Então dá graça. Eu falei, então quer dizer que a senhora trabalha doente com medo de perder o emprego, mas não vem para o culto doente, que além de poder ser curada, ainda pode perder o Jesus que você está abandonando. Tem gente que valoriza mais a porta do que o Deus que abriu a porta. Então não é que você não ama Deus, é que Deus não é mais a sua prioridade. Lembra quando você começou na fé, irmão? Você não perdia um culto. Chovia, você estava na igreja. Dava sol, você estava na igreja. Trovejava, você estava na igreja. Agora, não, se não der para ir hoje, vai semana que vem. Aí lá na igreja eu fiz um trato com os irmãos. Qual foi o trato? Esses irmãos que faltam culto ou chegam atrasado, eu oro, Senhor, a cada 10 minutos de atraso, atrase também 1 ano do milagre que Ele está te pedindo. E eu estou falando sério. Não é, irmão, que agora todo mundo, 5 para o horário, já está todo mundo na igreja. Nem sei porquê. Mas não chega um atrasado. Esse dia a irmã chegou tão voada que eu achei que o carro estava até sendo roubado. Porque faltava 1 minuto para começar o culto. Falta de compromisso, irmão. Você quer ver uma coisa? Pastor, o senhor tem culto. Culto aqui oficial, quantos cultos o senhor tem? 2, que é quinta e domingo. Então escute, você trabalha geralmente segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às vezes sábado até meio-dia, dependendo do local. Aí você dá 5 dias e meio para a sua vida e tem dificuldade de dar 4 horas de culto para Jesus na semana.
Aí chega aqui, você não tem nem unção mais, é óleo de peroba. Jesus, eu te amo. Ele olha e diz: estou sabendo. Suas atitudes me dizem mesmo que você me ama. Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. Lamento, já está ouvindo. Seu amor por ele é frio. Você está abandonando ele e não percebe. E é aí que mora o perigo. Grave uma frase que eu vou te dizer, porque ela não é minha, mas ela tem mudado a minha vida. Essa frase foi de um grande profeta da África chamado T.B. Joshua. Morreu 2 anos atrás. Um dos homens mais usados do mundo. Pesquisa lá na internet depois. É o homem que orava e os cânceres explodiam no corpo das pessoas. Paralítico andava só dele pisar na canela. Um homem extremamente usado por Deus. Ele disse uma frase que eu peguei para mim: cuide do seu relacionamento com Deus, que Ele vai cuidar de todas as outras áreas da sua vida. Aí sabe o que a nossa geração faz? Cuida de todas as outras áreas da vida. E o relacionamento com Deus está bagunçado. Aí sabe o que acontece? Nem a sua vida dá certo e nem a sua vida com Deus está dando certo. Por quê? Porque de tanto cuidar da sua vida, você esqueceu dele. E de tanto esquecer dele, sua vida não dá certo. Agora, se você cuidar do seu relacionamento com ele, todas as outras áreas da sua vida vão ter estabilidade. Eu caminho para encerrar. Olha o que ele diz para essa igreja no verso 5. Lembra de onde caíste. Cair aqui não é pecado, irmão. O cair aqui, ele está dizendo: lembra onde vocês pararam. Pararam de quê? De orar, de ler Bíblia, de jejuar, de tirar o seu tempo com Deus. E todo mundo sabe onde parou. Ele está dizendo: lembra onde vocês pararam e volta. E se arrependa. Deixa eu ficar no arrependa aqui. Porque arrependimento, irmão, não é lágrima. Eu conheço gente que chora, mas não muda. Então arrependimento não é lágrima. Tem gente que chora hoje e amanhã pratica o mesmo pecado que ele chorou porque praticou hoje. Então você é um eterno chorão, mas não muda de vida. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é mudança de rota. Eu estava indo por esse caminho errado, mas agora eu mudei a rota e vou pelo caminho certo. Então Deus não quer a sua lágrima de hipocrisia. Ele quer a sua atitude de mudança. Não adianta a gente orar aqui agora e você chorar e dizer: Deus, eu estou arrependido. Minha vida está assim mesmo. Eu te abandonei, eu te deixei. Mas aí você vai para casa, amanhã você acorda, não fala com ele. Passa o dia, não fala com ele. Trabalha, não fala com ele. Vem o último horário do dia, não fala com ele. Então o que adiantou chorar aqui hoje? Nada. Por quê? Porque você chorou, mas não mudou. Agora, quando você sai daqui, mesmo sem chorar, e diz: eu vou chegar em casa hoje. Antes de eu almoçar, eu já vou tirar uns 10 minutos para orar. Aí depois do almoço, mais meia hora. E agora eu vou orar o tempo todo. Ele está dizendo: então muda a rota. E olha o que ele está dizendo: porque se vocês não se arrependerem, eu virei e removerei do meio de vós o meu castiçal. O que Jesus está dizendo? Se vocês não se arrependerem e não voltarem, a minha presença vai sair do meio de vocês. Irmão, culto sem presença é qualquer coisa, menos culto, é reunião. Porque culto só é culto quando o dono do culto está aqui para ser adorado. Pastor, onde você quer chegar com isso aqui? Deus não quer que você tire todo o tempo do seu dia para Ele. Que Deus é tão bom, irmão. Tão bom. O dia tem 24 horas. 8 horas do dia você deveria dormir, entre 6 a 8 horas, para você ter saúde, ter voz, não envelhecer rápido demais. Apesar que o pastor, de qualquer jeito, ele envelhece, até dormindo. É tanto problema. Irmão, esse probleminha que está sentado do seu lado aí dá um problema, pastor dessa igreja. Ele não pode falar, mas eu posso, porque eu não sou daqui. Cometi a loucura de pastorear uma igreja 2 anos, irmão. Envelheci 10. Só o sangue de Jesus. O pastor tem que ser médico, advogado, para-raio, entrar na frente de bala perdida. A semana foi aconselhar um casal. A menina caiu em adultério.
E o amante falou, vou matar ela, vou matar ele. Eu falei, pronto, só falta falar que vai matar o pastor deles também. Então é assim, não é fácil. Mas escute o que eu vou dizer. Deus é tão bom que o dia tem 24 horas. O dia tem quantas horas? De 6 a 8 você deveria estar dormindo, para descansar seu corpo. Quase não dorme, mas deveria. Então se a gente tirar 8, vai sobrar quanto? Ih, pensou muito, 16, irmão. Das 16 horas que sobraram, se Deus te pedir 10%, vai dar quanto tempo? Vou botar 1h30, nem 2. 1h30. Se você tirar 1h30, vai sobrar ainda, irmão, 14 horas e meia para você. Fora as 8 que você está dormindo. E você ainda acha muito tirar 1h30 do seu dia para Deus. Eu preguei na sede de Arapongas ontem sobre oração. E uma coisa que eu disse ontem, lá repito aqui. Quando Jesus vai orar no Getsemane, ele ora 1 hora. Os discípulos dormem, ele ora 1, dorme 3 horas de oração, eles dormem as 3. Mas ele está indicando algo. O que ele está indicando? Eu queria que vocês orassem pelo menos 1 hora por dia. Por isso que ele ora 1 e volta, ora 1 e volta, ora 1 e volta. 1 hora é o mínimo que vocês podem fazer. E aí você acha muito? Tirar 1 hora do seu dia para Deus. É só você pegar o tempo que você gasta, às vezes, mexendo em redes sociais, irmão. Pega 10 minutos daquele tempo, 10% daquele tempo, eu duvido se não dá 1 hora. É um povo que passa a noite toda mexendo na internet e não tem 5 minutos para ler a Bíblia. Conversa fiado com os outros, fala mal da vida dos outros. Não adianta você falar que não fala, que fala. Mas não consegue orar. Ah, pastor, porque orar eu não sei, mas falar dos outros você sabe. E outro, orar não é sempre abrir a boca e ficar falando, não. Tira um tempo. Às vezes você não tem nada para falar, ela bota um louvor lá de adoração, de Jesus, eu estou aqui, se eu quiser descer. Porque o segredo não é nem o que você fala, é o tempo que você tira. Porque só o fato de você quiser dizer de tal hora, eu quero ficar com o Senhor, mesmo você não tendo nada para falar, Ele vai dizer, valeu a pena. Só que você, nós, é a correria do dia. Passou, já acorda no 220. E aí você sempre fica protelando. Não, eu não vou orar agora de manhã, mas de tarde, se Deus quiser. Ele quer, irmão, quem não quer é você. Não, de tarde não deu, mas de noite, se em nome de Jesus, não use o nome de Jesus à toa. Se você não começar o seu dia falando com Deus, você não consegue também terminar falando. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Se você marcar um local, um ambiente, um horário com alguém, o diabo vai fazer de tudo para você não chegar no horário, nem no ambiente, nem aquele alguém ir. Porque o diabo não tem medo do seu diploma, da sua formação acadêmica, do seu curso de teologia, da formação que você tem, do dinheiro que você guardou, da empresa que você tem. O diabo só tem medo de um crente que ora. Por quê? Porque ele sabe que quem ora tem intimidade com aquele que tem mais poder do que ele. E agora escute. Você sabe que muita coisa na sua vida está dando errado? Porque você não ora. Irmão, quem ora não fica enganado. Quem ora não é pego de surpresa. Quem ora não entra em negociação errada. Pastor, mas eu orei e Deus não respondeu. O que eu faço? Nada, ore. Mas até quando? Até Ele responder. Saudoso pastor Billy Graham disse, dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Eu vou te contar uma história, encerro com ela, a gente ora. Meses antes de começar a pandemia aqui no Brasil. A pandemia começou depois lá pelo mês de abril, maio de 2020. Explodiu mesmo geral. Eu havia acabado de chegar do Rio de Janeiro de um compromisso. E eu estava sem carro. Que eu dei um carro meu para uma igreja de onde eu era. E o outro carro meu eu dei para uma outra igreja de onde eu não era. O primeiro, quando eu dei, Deus abriu as portas. O segundo, quando eu dei, fechou o céu. Eu falei, Jesus, o que é que o primeiro abriu a porta, o segundo fechou? O primeiro o Senhor recebeu, o segundo foi o diabo.
Não é não, porque o diabo queria insinuar que eu tomei uma atitude errada. Quando eu dei o primeiro, muita gente me criticou, ainda era solteiro quando eu dei meu primeiro carro para a igreja. Você é doido, dá o carro para a igreja. Eu falei, quem pagou? Com quanto dinheiro eu paguei? Meu. Então deixa eu com Jesus. Porque tem gente que é assim, mano, ele não faz oferta e ainda critica dos outros. Te achou, né? Mas tá bom. Mas não faz senão que é loucura. Eu fiz e Deus honrou. Eu fiquei sem carro um tempo. Quando eu doei meu segundo carro. Um dia que minha esposa foi ganhar bebê, nosso segundo filho, vai fazer agora 4 anos, né? Eu tive que pegar um carro emprestado que eu tive doado meu. E o carro da irmã ainda estava esquentando, que ele era pentecostal. Faltava pouco pegar fogo no motor. Terra. E eu falei, Deus, não dá. E eu fiquei sem carro. Fui orar. Meu pastor, que na época não era meu pastor, ele nem pastoreava uma igreja, né? É um amigo há mais de 11 anos, ele me ligou e falou, vaso! Falei, lá vem. Irmão, ligou para mim e falou, vaso, terra, manto, mistério, garganta de vulcão, pronto. Falei, diga. Ele falou, eu tenho uma bênção para você. Falei, lá vem. Quer comprar meu carro? Falei, peraí, a bênção é para quem? É para você que vai receber o dinheiro, hein? Ele disse, quer comprar meu carro? Eu falei, depende. Ele falou, eu te vendo sem juros. Falei, ó, já estou até arrepiado. Sem juros, irmão? Oxi. Ele falou, sem entrada. Eu falei, meu Deus, até onde não tem cabelo no corpo agora, estou sentindo. O negócio é de Deus isso aí. Ele falou, e para você pagar do jeito que você puder. Falei, isso pode ser o diabo tentando me enganar, não é possível. Irmão, sem juros, sem entrar, do jeito que eu puder. Eu falei, vou lançar uma proposta. Falei, eu posso pagar X por mês? Ele falou, fechado. Eu falei, fechado não. Falei, eu tenho uma esposa. E eu não casei para decidir nada sozinho. Lá em casa tudo é nosso, irmão. O dinheiro é nosso, os filhos é nosso, a dívida é nossa, o boleto é nosso. O pai é nosso. É porque tem gente que casa, é meu. Aí a mulher fica, é minha, irmão. É um filhotinho de ema. Não existe mais meu e minha. E a minha privacidade, pastor, você tinha quando era solteiro. Depois se casou, não existe mais privacidade. Se quisesse privacidade, continuar solteiro. Fala, Deus, terra. Esse negócio de mulher não sabe quanto que o marido ganha. Marido não sabe quanto que a mulher gasta. Não, essa situação que é bom nem o senhor saber, senão você vai entrar em depressão. Mas não existe isso, irmão. Então eu chamei minha esposa, falei, meu bem, recebi uma proposta de um carro. Assim. Ela falou, meu Deus, é forte. Eu falei, fortíssimo. Eu estava na cozinha de casa, eu falei, me dê sua mão. Eu fiz essa oração. Senhor, se for da tua vontade, já deu certo. Mas se não for, em menos de 3 dias ele vai me ligar desistindo. Não deu nem 3, irmão. No dia seguinte ele me ligou, varão! O negócio deu ruim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu ia comprar um outro carro. E o cabra disse que pega o meu carro, o valor acima do que eu ia te vender à vista. Eu falei, o que você está esperando? Ele não queria falar com você. Eu falei, vai, tua fé te salvou. E ele comprou o carro e eu fiquei a pé. 1 mês depois estourou a pandemia no Brasil todo. Eu fiquei 4 meses dentro de casa, sem sair para lugar nenhum, porque eu tinha um bebê recém-nascido. Pastor, e aí? E aí que quem é de Deus, Deus cuida. Irmãos, eu nunca ganhei tanta oferta na minha vida quanto no tempo da Covid que eu fiquei dentro de casa. Eu ia dormir, chegava a mensagem no meu celular, pastor, te mandei uma oferta. E caía 2.000, 3.000, 1.500. Num mês eu ganhei mais de 10 mil reais de oferta. Mas se eu tivesse comprado o carro, eu não ia nem conseguir pagar direito, porque eu ganhei 10 mil em mês, mas não foi todos os meses que eu ganhei isso. Eu ia perder o carro e perder o amigo. Porque nem tudo que parece ser de Deus é. Se você orar, você não cai em cilada. Se você orar, você não entra em coisas erradas. O problema
é que você decide primeiro, para depois perguntar a Deus. Tem um texto na Bíblia que eu acho ele lindo, mas se você analisar ele na prática, é um texto que te causa medo. O texto diz: aquele que começou a boa, há de terminá-la, completá-la, concluí-la. Enfim, o texto indica que aquele que começa é o mesmo que termina. Diga comigo: aquele que começa é o mesmo que termina. Agora diga para o seu irmão: tudo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Agora olha para ele e diga assim: porém, o que você começou sozinho é problema seu. Que as pessoas têm mania de fazer as coisas e depois, quando dá problema, querer que Deus resolve. Aí Deus falou: se tu tivesse me perguntado, eu tinha te avisado que não era para entrar nisso. É igual a pessoa que vai casar. Todo mundo está vendo que não vai dar certo. Não, pastor, mas é um gatinho. Até Mia. E alguém está dizendo: não vai, não é isso aí não. Mas você não ora, não pergunta. E aí agora não tem mais jeito. Tem que suportar. Tem que viver. E agora vai ter que pagar preço para Deus mudar. Então escute. Quando você ama a Deus de verdade, Ele é o seu tudo. Irmão, e esse negócio é tão complicado que a Bíblia diz que se for preciso tem que abandonar pai, mãe, marido, mulher, filho, todo mundo para ficar com Ele. Para estar com Ele. Eu amo a minha esposa, mas eu amo muito mais o meu Deus. Eu tenho 2 filhos que são tudo que eu tenho, porque eu não tive pai, então eu quero ser para eles o pai que eu não tive. Mas eu não amo mais os meus filhos do que a Deus. E falo isso sem medo de falar. Porque às vezes eu viajo, eles ficam chorando lá. A minha carne diz: fica em casa que é ser menino. Mas o meu amor por Jesus diz: vai fazer a minha obra. Porque enquanto eu cuido do reino de Deus, o Deus do reino cuida da minha casa. Fica de pé. Põe a mão sobre o seu coração e feche os seus olhos. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. Os instrumentistas me ajudam aqui. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho, o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra,
e nem se merece o amor. Se ganhar de graça ou recebe, diga eu quero conhecer Jesus. Diga eu quero conhecer Jesus. Diga eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga meu amado, o meu amado é, se ele é milhares e milhares, e Yeshua. O que nenhum homem fez, vem fazer. A viva luz e vem fazer. O que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A viva luz. Chame por ele nesta manhã. Meu amigo Espírito Santo, tu és bem-vindo. Abre o céu nesse lugar, fique à vontade. Nós queremos a tua glória, porque hoje eu descobri que não dá mais pra viver sem ti. Porque hoje eu descobri que tua vontade é tudo pra mim. Dá pra viver sem muitas coisas, só não dá pra viver sem ti. Tua presença é tudo que eu preciso. Rasga o céu e vem hoje aqui. Eu profetizo, a glória dele tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo. E onde tiver o coração aberto agora, seja tocado por ele, seja visitado por ele agora. Ramandara Corbinara Valena Ramassou, Ramana Macandili Baxeles Camandare Corbinai, Ramanda Corbinada Madamassou. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Se eu fosse você, aproveitava a presença dele que acabou de chegar. Sinta! Oh! Se Deus está nessa palavra, eu profetizo aqui agora.
Que cada metro desse ambiente seja tomado agora pela nuvem da glória. Se Deus está nessa palavra, eu profetizo aqui agora que onde tiver um coração aberto será tocado agora pela presença dessa glória que desceu aqui nesse lugar. Se você entendesse tudo que eu sonhei pra você, não viveria a sua vida assim tão longe, sem ter minha presença no teu ser. Ah, se você entendesse tudo que eu preparei para ti, deixaria a tua vontade de lado e viria correndo pra perto de mim. Eu te amo tanto que preparei esta manhã pra te dizer: ainda dá tempo de voltar e tudo comigo de novo começar. Sinta a minha glória que veio hoje pra mudar a tua história. Sinta a minha presença que vai te acompanhar pra tu fazer diferença. O teu coração volta a bater por mim. O meu amor volta hoje dentro de ti. Eu profetizo, quem estava perto de parar, a glória do meu Pai desceu aqui para renovar. Tu vai sentir esse calor te tocando agora aí, te tocando agora aí, te tocando agora aí. Fazia um tempo que você não sentia essa presença. Fazia um tempo que você não falava em outras línguas. Deixa fluir, deixa fluir. Existe um rio, um rio, um rio, um rio, um rio. Esse rio te renova hoje aqui. Vem, vem, vem. Iramana mandore candele maramawasem. Xerarabandei na manassou. Eramana macandele ramanda eu. Eu te amo, Jesus. Vamos lá, Espírito Santo. Eu acho que é quase impossível Deus fazer duas coisas para a gente ir embora. Primeiro, isso aqui eu acho que é quase impossível. Mas se tiver alguém no nosso meio, você não é evangélico ou está afastado, eu não sei o que te tirou da presença, mas olha ela aqui te chamando para voltar. Não adianta fugir de mim, porque eu sei o que é melhor para ti. Ei, será que não percebeu? Desde quando me deixou, nada mais aconteceu. Ainda dá tempo de voltar e assumir de novo teu lugar. Depois que tu vier, Ele vai te abraçar. Tua vida nunca mais será a mesma. Já começou.
Terminar a macandeleira banda yeso. Ele tem saudade de quando você o amava de verdade. Ele tem saudade de quando ele era sua maior prioridade. Mas pastor Alain, tu não sabe o quanto eu pequei. Tu não faz ideia do tanto que eu errei. Ele está dizendo, fica tranquilo, o que importa é que a partir de hoje eu farei. Teu passado não importa mais, tua vida vai ficar para trás. Vem hoje pro meu altar, que tudo novo na tua vida ele fará. Não adianta ficar aí chorando, ele está aqui na frente te chamando. Não adianta ficar aí remoendo. Hoje no altar ele quer te receber, tá te chamando pra voltar. Vem, vem, vem. Ele te chama nessa manhã. É a última vez que eu te chamo, porque eu tenho uma segunda oração para fazer. Você quer dar uma chance para Jesus começar tudo de novo? Saia do teu lugar agora, porque o altar te espera. O altar te espera. Pastor Alain, mas eu não estou pronto. É claro que não, você vem para ficar pronto. Pastor Alain, mas eu não tenho força. E nem precisa. Força você recebe depois que vem. O que você precisa hoje é de atitude. Se tá bom do jeito que tá, continua. Mas se quer mudar de vida, o altar te espera.